Fala galera, mais uma análise pré-jogo de Atlético Mineiro e Cruzeiro pela 28ª rodada do Brasileirão. Começando a nossa análise aqui pelos resultados recentes das duas equipes, nas últimas 10 rodadas o Atlético Mineiro fez 5 jogos em casa. Foram 4 vitórias sobre Bahia, Santos, Botafogo e Cuiabá e derrota para o Coritiba na última rodada. 80% de aproveitamento para o Atlético Mineiro nesses jogos. O Cruzeiro também fez 5 jogos fora de casa nos últimos 10, sendo derrotas para Palmeiras e Grêmio, uma vitória contra o Santos, depois derrota para Fluminense e um empate na última rodada com o Cuiabá. 27% de aproveitamento para o Cruzeiro. Agora vamos olhar aqui algumas estatísticas de cada uma dessas equipes nesses últimos jogos. Começando pelo Atlético Mineiro, em média o Atlético Mineiro teve 53% de posse de bola nesses jogos contra 47% dos seus adversários. Em termos de criação, foram 10,4 passes decisivos em média nos últimos jogos contra 7,8 dos seus adversários. A ideia dos passes decisivos aqui são passes que permitem um chute a gol ou uma assistência para gol, que é o que a gente chama de pré-assistência. Em termos de expectativa de assistências, quase um aqui, 0,99 em média para o Atlético Mineiro e 0,65 para os seus adversários. São números medianos aqui, tanto para o Atlético Mineiro como mandante, quanto para os adversários aí como visitantes. A ideia da expectativa de assistências é medir a capacidade dos times de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Não necessariamente eles marcam os gols e nem finalizar em gol precisa para contabilizar na estatística. A ideia mesmo é ver se os times têm a capacidade de levar a bola até regiões do campo que sejam mais favoráveis para a marcação de um gol. Agora, olhando para estatísticas mais relacionadas às finalizações, em média o Atlético Mineiro deu 11,8 chutes a gol por jogo e os seus adversários 10,4. Mas só a quantidade de chutes não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades de gol criadas, nem a qualidade dos chutes propriamente ditos. Por isso a gente tem duas estatísticas aqui, a expectativa de gols, que mede a qualidade das oportunidades, e a expectativa de gols pós-chute, que daí considera também a qualidade do chute propriamente dito. A gente vai ver aqui que nesses últimos jogos do Atlético Mineiro foram números baixos aí, tanto para o Atlético quanto para os seus adversários. Com base na qualidade das oportunidades, a expectativa era que o Atlético Mineiro marcasse 1,02 gols por jogo, praticamente um gol por jogo, e os seus adversários 0,54. Tá? Números baixos aqui, tanto para o Atlético quanto para os seus adversários. Quando a gente coloca a qualidade das finalizações, a expectativa sobe para 1,48 para o Atlético Mineiro e 0,57 para os seus adversários. E em termos de gols efetivamente marcados, o Atlético fez em média 1,2 gols por jogo nas últimas rodadas e os seus adversários 0,4. Então, de um modo geral aqui, o Atlético sempre em média superando os seus adversários, tanto na parte de criação quanto na parte de finalização. Agora vamos olhar os números do Cruzeiro, das partidas do Cruzeiro, Equilíbrio em termos de posse de bola, 51% para os adversários e 49% para o Cruzeiro em média. Em termos de passes decisivos, 9,4, também um equilíbrio, 9,4 para os adversários e 8,4 para o Cruzeiro. Em termos de expectativa de assistências, 0,67 para os adversários e 0,83 para o Cruzeiro, então até o Cruzeiro indo melhor nesse quesito do que os seus adversários nesses últimos jogos. Agora olhando para a parte de finalizações, equilíbrio aqui em chutes a gol, em média 11 para os adversários e praticamente 10 aqui para o Cruzeiro. Em termos de expectativa de gols, considerando a qualidade das oportunidades, também praticamente um gol por jogo para os adversários do Cruzeiro e 0,74 para o Cruzeiro. Considerando a qualidade dos chutes, essa expectativa sobe para 1,12 para os adversários e 0,77 para o Cruzeiro, praticamente igual aí à expectativa de gols. E em termos de gols efetivamente marcados, os adversários fizeram em média um gol por jogo e o Cruzeiro 0,66. Então a gente vê aqui que nas estatísticas de finalização, em geral, o Cruzeiro tem sido superado pelos seus adversários aí, lembrando que isso aqui são números médios desses últimos jogos. E para a gente finalizar a nossa análise, eu trago aqui uma ideia de palpite de resultado para a partida. Lembrando que isso aqui não serve como recomendação nem incentivo para apostas, porque para ganhar dinheiro com aposta precisa de uma coisa um pouco mais sofisticada do que a análise que eu faço aqui. Mas qual que é a ideia? Eu simulei 10 mil partidas entre Atlético e Cruzeiro, considerando
a expectativa de gols num primeiro momento e depois a expectativa de gols pós-chute num segundo momento de todas essas partidas que a gente viu. Então a expectativa de gols do Atlético Mineiro e dos seus adversários na última partida e a expectativa de gols do Cruzeiro e dos seus adversários nessas últimas partidas. E aí o que aconteceu aqui? Fazendo essa simulação, a gente tem aqui 43% de chance de vitória do Atlético Mineiro, 34% de empate e 22% de chance de vitória do Cruzeiro, quando a gente considera a expectativa de gols como base para análise. Os resultados mais frequentes aqui, 1-0 para o Atlético Mineiro com 19%, empate em 0-0 e em 1-1 aqui, né, com 18% e 13% de ocorrências. Quando a gente considera a qualidade dos chutes para fazer essa projeção, aí o favoritismo do Atlético Mineiro aumenta para 51%, 29% para empate e 19% de chance de vitória para o Cruzeiro. Os resultados mais frequentes aqui, de novo, 1-0 para o Atlético Mineiro, e depois a gente tem aqui empates por 1-1 e por 0-0 com 13%. Então, a princípio, aí, favoritismo para o Galo nesse clássico. Então fechamos aí mais uma análise pré-jogo de Atlético Mineiro e Cruzeiro. Espero que vocês tenham gostado da análise. Fica aí meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!